Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui com o meu sócio Adalberto. Ele vai compartilhar um pouco dos conhecimentos aí que ele tem na área. Boa tarde pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente é uma honra estar aqui com o Márcio, né? Para a gente falar um pouquinho do dia a dia dos nossos clientes, né? Das mudanças, do que eles esperam aí da SKZ. E só compartilhando aí com o pessoal, essa semana a gente teve um caso bacana, né? Uma oportunidade aí, um cliente bacana. Ah, sim. Para a gente contar um caso aí que acho que muitos já convivem, que é a questão das holdings, né? Das empresas familiares, no qual hoje as empresas familiares correspondem a 90% das empresas brasileiras. E vivenciamos isso na prática aí, com um caso recente, né? Ah, sim. Acho que a maioria dos nossos clientes são empresas familiares, né? E uma das preocupações aí, um dos assuntos aí bem tratados aqui é com relação à sucessão patrimonial, proteção. Fala aí um pouco, o que é isso aí, esse dia a dia nosso, né? Quando os clientes nos procuram, normalmente as situações são muito parecidas, né? Entre elas o que o Márcio comentou, por exemplo, sucessão. E aí, quem é o filho ou quais os filhos que vão seguir no meu negócio? Como que vai ser a governança da empresa? Ponto 1. Ponto 2 é a questão de proteção patrimonial. E o patrimônio dessa empresa, ela vai se misturar com outros negócios? Que é comum as empresas, as famílias terem mais de um negócio no grupo, né? Então essa segregação é muito importante. E por fim, a parte tributária e economia tributária que a gente convive, né? Nessa estrutura societária, né? Dentro de uma empresa. Também tem essas vantagens, né? Sim, você falou de holding. A holding o que é uma empresa, né? Sim, a holding na verdade, é a empresa de participações, no qual as famílias elas podem ter uma estrutura empresarial para participar em outros negócios, não como pessoa física, e sim como um grupo familiar dentro dos negócios, dentro das empresas. Isso é muito comum e muita gente acha que as holdings são grandes corporações, grandes empresas, e na verdade não. Podemos ter pequenas holdings, né? Micro e pequenas empresas na estrutura de uma holding. Inclusive no outro vídeo com a Cris, uma empresa pode ser sócia sozinha de uma outra empresa agora, né? Sim, né? Tem a situação da sociedade unipessoal limitada, né? Anteriormente, desde 2012, tínhamos a situação da EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, mas normalmente as empresas familiares são estruturadas como sociedade limitada, ou em alguns casos, sociedade anônima também, né? De capital fechado, né? Então, são várias situações. Que na verdade cada família tem uma estrutura, né? Sim. Então essa holding, então pode ser que para não ser sócio, uma pessoa física ser sócia de várias empresas, ela é sócia de uma empresa e essa empresa é sócia das outras empresas, é isso? Exatamente, essa holding seria uma estrutura no qual a pessoa física não investe diretamente no negócio, não é mesmo? Porque tem uma situação familiar que às vezes a família ela é composta por filhos, irmãos, né? Então não é uma pessoa única. Então várias pessoas são sócias dessa empresa. Isso. Entendi. E às vezes tem um patrimônio familiar também, que pode ser composto por dinheiro ou por imóveis, né? No qual o imóvel ele ingressa no capital social da empresa como investimento para um futuro negócio. Isso é muito comum também. Entendi. E quando a gente pensa numa estrutura sem a holding, seria a pessoa física diretamente no capital social dos negócios, né? No qual ficaria totalmente exposto, pessoa física com a pessoa jurídica. E nesse caso dos imóveis, falou até de planejamento tributário. Onde está a diferença aí dentro dessa? Nós temos algumas situações, né? Alguns casos, né? E muitas vezes as famílias, as empresas, pode ser que ela tenha um caso isolado, pode ser que ela tenha um conjunto de situações, ou várias situações, né? Vamos citar alguns exemplos que a gente tratou na semana passada. Esse exemplo clássico, né? É a questão da locação
de bens imóveis, no qual a pessoa física ela tem a tributação pela tabela progressiva do imposto de renda, que vai de 0 a 27,5%. Já na estrutura da empresa, essa tributação ela reduz, considerando ainda IRPJ, CSL, PIS e COFINS, o total a 11,33%. Claro que dependendo do rendimento, tem uma adição no imposto de renda. Só que esse imposto de renda ele não vai chegar nunca aos 27,5%. Então, numa tributação até R$180 mil no trimestre, a alíquota vai ser fixa no total de 11,33%. Passou disso, tem alguns acréscimos, vai chegar o adicional no máximo a 3%, né, do IR, muito diferente da pessoa física. Essa é uma das situações mais comuns, né, no rendimento de locação de pessoa física versus pessoa jurídica. E a sucessão? Quais as vantagens aí da holding na sucessão? A questão no aspecto sucessório, o primeiro ponto é o seguinte, que as famílias definem em vida e principalmente no momento que a família está unida, não tem nenhum litígio, né? Ou seja, tudo é muito conversado, compartilhado entre toda a família, no qual define-se os filhos que vão suceder, porque não necessariamente o mais velho é o sucessor. Muitas vezes é aquele que tem um perfil profissional, empresarial relacionado ao negócio. Certo. Então, o ponto sucessório é uma questão que em vida tratamos da governança, da sucessão, ponto 1. E pensando no aspecto tributário, temos em vida o ingresso do capital social, né, dos fundadores, dos pais normalmente, e a doação dos filhos feito de forma planejada, no qual a doação simplesmente, né, fora de uma estrutura empresarial, o ITCMD no estado de São Paulo é 4%. Né? Já na sociedade também existe os 4%. Só que podemos tratar um planejamento a longo prazo, no qual as cotas são transferidas como doação ao longo dos anos, no qual existe um limite aí anual, né? No caso, o estado de São Paulo tem um limite de 2.500 UFESP, que hoje dá em torno de uns R$67 mil, no qual até R$67 mil, o sócio, no caso o filho que recebe a doação de cotas, é isento ao ITCMD. Ou seja, podemos fazer aí em vida uma questão de planejamento aí ao longo dos anos a parte de doação. Né? Muito Esse bom. é um ponto também. E a gente tem bastante empresas que a gente cuida com esse perfil, né? De planejamento, de patrimônio, de participação, de investimento. E tem outras formas, esse é só um exemplo, né? Sim, tem, por exemplo, a questão da doação com reserva de usufrutos, no qual o ITCMD ele não é pago imediatamente, ele é pago parcialmente, né? No qual, quando conclui-se o usufruto, o herdeiro, no caso, né? Quem recebe as doações paga o restante do ITCMD, é uma outra forma também, né? Fora as questões, né, que podemos planejar qual o montante que vai ser doado aos filhos, né? Porque nesse processo empresarial, os pais podem escolher o que vai ingressar no capital social da empresa. Se é um imóvel específico, se é alguns imóveis, ou se é imóvel mais parte em dinheiro. Então, cada família vai estudando essa forma, que não precisa ser feito de uma só vez. Sim. Né? Pode ser feito ao longo dos anos. Eu acho que é bacana, né, ter esse tipo de conversa nas famílias, principalmente numa época aí onde todos estão unidos. No Brasil não é muito comum falar em sucessão, mas é uma coisa que vai acontecer uma hora ou outra, né? Então, nas grandes famílias já é comum, mas hoje eu acho que está bem acessível e bem fácil de todos aí terem um planejamento e ter essa transferência de patrimônio dentro da família e deixar isso para as próximas gerações, do trabalho todo aí que foi feito durante a vida, né? Sim, mesmo porque só temos uma certeza, né, em nossas vidas, somente uma, que é a morte, né? Então é um ponto que é importante as famílias decidirem. E mais ainda, essa situação não acontece quando a pessoa estiver ali com uma idade bem avançada, não é regra, pode acontecer né? a qualquer hora. Então, se isso for conversado de forma clara, transparente, né,
harmoniosa nas famílias, tudo fica mais tranquilo no momento que isso acontecer, né? Então, sim, a família já sabe o que fazer, seja os membros da família, né, na primeira geração, segunda, terceira geração, né? Isso é muito, muito bacana ser planejado, né? É isso aí. Bom, esse foi o Adalberto falando um pouco sobre as holdings. Quem gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com quem você achar que faça sentido, deixe suas sugestões, seus comentários, que a gente quer trabalhar cada vez mais aí nesses assuntos aí com vocês. E se alguém tiver qualquer dúvida, fiquem à vontade em nos conectar aí. Estamos à disposição. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.